No que penso quando escolho um vinho branco? Penso na frescura, penso no sabor, penso nas melhores vinhas de Alvarinho, penso na sabedoria de gerações, penso na origem, penso na qualidade reconhecida, penso na partilha e em momentos únicos. Pensando bem, brancos são a Veleda. Há 140 anos a criar brancos únicos. Um quinto da população do Luxemburgo é portuguesa ou lusodescendente. Rui Monteiro, cônsul-geral de Portugal no Luxemburgo, chegou ao país no verão passado e falou à Lusopress das conclusões que tem tirado desta experiência. O meu percurso comecei há 21 anos no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Comecei pelo Departamento de Médio Oriente e Magreb, depois Departamento de Europa. Depois disso tive 6 anos na Embaixada de Portugal em Budapeste. Depois da Embaixada de Portugal em Budapeste, mudo completamente de cenário. Portanto, vou para a Venezuela, onde foi Cônsul-Geral de Portugal em Valência, na parte ocidental da Venezuela. E em 2006 acumulei com o Consulado-Geral em Caracas durante alguns meses. Regressei a Portugal em 2008, onde estive no Departamento de Diplomacia Económica, onde fui, aliás, o penúltimo diretor, em 2010-2011. Em outubro de 2011, fui colocado na Embaixada de Portugal em Paris, onde em regime de comissão de serviço, e, entretanto, surgiu esta oportunidade muito simpática de vir para o Luxemburgo, onde também acumulo, parece que já não é propriamente uma novidade, os cargos de Cônsul-Geral de Portugal no Luxemburgo com o de Conselheiro na Embaixada. É um pouco ideia feita, e talvez não, mas começa a mudar. Muitos portugueses ainda são conotados com trabalhos ligados à construção civil, ou mesmo no caso das senhoras tanto à limpeza, mas a situação começa a mudar e sobretudo com novas gerações já começam a estar representados em todos os setores de atividade. Também, evidentemente, estamos presentes e muito bem presentes no setor da restauração, por exemplo, ou temos, enfim, para além dos grandes empresários da área da construção, temos também, como disse, na área da restauração, mas também temos de talhos, de escritórios de advogados, de arquitetura. Portanto, já começa a haver uma maior e cada vez mais uma maior diversificação. E também, para além, evidentemente, dos portugueses que trabalham nas instituições europeias, que também não podem ser esquecidos, temos também cada vez mais, e sobretudo, uma nova imigração. E, portanto, temos portugueses qualificados e que vêm aqui a tentar a sua sorte e que muitas vezes, durante algum tempo, até porque já não é tão fácil encontrar trabalho como seria antes, começam, às vezes, por trabalhos, enfim, mais ligados justamente à construção ou mesmo à limpeza e outros, enfim, não tão especializados e depois acabam, com certeza, por se integrar um pouco melhor. Vão aprendendo, a pouco e pouco, as línguas oficiais do Luxemburgo e que acabam de ter uma condição para depois, provavelmente, virem a se ingrar. Mas ainda há muitas dificuldades. Temos de tudo, sobretudo, na minha percepção. Desde localidades mais a norte de Luxemburgo, ou na região da Mosela, perto da Alemanha. Então, tenho visto comunidades muito bem integradas, até com um excelente relacionamento com as autoridades locais, muitos dos quais falam luxemburguês, enquanto que, talvez aqui na cidade e noutras grandes localidades, são tantos portugueses que acabam por praticamente não precisam de falar outra língua, tanto e falam português de manhã à noite, não é? Tanto em casa como depois no trabalho, nos cafés, portanto, aqui localidades onde há um estabelecimento, nomeadamente cafés, pequenos restaurantes, que são loja sim, loja não, são portugueses. E às vezes são loja sim, loja sim. Portanto, aí talvez surjam maiores problemas de integração.
reserva vaga, se assim podemos dizer, não é, portanto, mais ligada à crise e que se tem falado tanto que têm vindo cada vez mais portugueses. Sei que pelo menos entre 2011 e 2012 terá chegado a um número considerável. Neste momento, enfim, vamos ainda esperar um pouco para ver os dados, mas terá continuado, sim, talvez de uma forma não tão intensa. Mas colocam-se dificuldades, porque é inerentes muitas vezes à língua, até porque hoje em dia, para as gerações mais jovens, o inglês é a segunda língua, já não é o francês como era no meu tempo. Bom, aqui é pelo menos necessário falar francês. E depois também as especificidades do sistema de ensino, em que muitas vezes é difícil para uma criança, às vezes de 11, 12, 13 anos, particularmente difícil devido às especificidades do ensino, muitas vezes adaptarem-se, não é? E eu ouvi uma expressão que se utiliza muito, é que isto era um Eldorado, não é? Portanto, e agora se calhar já não é tanto. Não é? E é por isso que também estamos a tentar avisar alguns portugueses que pretendam emigrar para o Luxemburgo, pretendam cá trabalhar, pretendam cá estabelecer-se, de quais são as especificidades do país, nomeadamente através de uma campanha específica chamada Trabalhar no Luxemburgo. Geralmente, assegurar-se que tem um trabalho. Depois assegurar-se que de ter condições, provavelmente, para pagar uma habitação que não é barata. Não é? Porque se os salários são interessantes, nós temos um salário mínimo que ronda os 1.840 e tal euros para trabalhadores não qualificados e 2.240 e tal para trabalhadores qualificados, mas as pessoas esquecem-se que muitas vezes o alojamento, a renda de uma casa pode rondar os 1.200, 1.300 euros, mais os encargos ou mais. Portanto, e para além dos outros custos que também não são propriamente evidentes. Aqui, portanto, lembrar esses aspectos. A educação, como eu já falei, depois a questão também das línguas, até porque cada vez mais as autoridades luxemburguesas chamam a atenção, que estão no país deles, para a conveniência, se não mesmo a necessidade, das pessoas aprenderem a língua luxemburguesa. Sim, essas situações são reportadas, mas ainda não existe um hábito das pessoas virem até nós. Nós trabalhamos muito com associações portuguesas, nomeadamente com a Confederação das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, CCPL, com a Associação Casa, com a Associação Humanitária da Bairrada, embora nós também temos alguma vocação para responder a algumas dúvidas de quem quiser vir ter connosco, ou então saímos nós temos uma técnica de serviço social. E, portanto, que também faz um trabalho fora do consulado. Portanto, nós, para além de não ficamos só aqui, portanto, também vamos ver aqui os chamados foyers, são os lares sociais onde se encontram portugueses com menos posses, onde pagam umas rendas muito reduzidas, mas também onde podem ficar menos tempo, onde podem ficar um máximo de 3 anos. Residências específicas para sem-abrigos, nomeadamente na altura do inverno. Para além, evidentemente, também já temos visitado as suas prisões, etc. Portanto, cada vez mais fazemos um trabalho que já era feito, evidentemente, mas cada vez mais tentamos estar vocacionados também para o exterior e para deixar aquela imagem típica, tradicional, de que um consulado é apenas uma fábrica de documentos. Parece que não. Parece que não há, portanto, pelas conversas que temos tido também com os nossos amigos luxemburgueses, geralmente vemos que membros da comunidade portuguesa não serão muito participativos do ponto de vista político. Evidentemente que, bom, para além aqui de um deputado de origem portuguesa e de alguma representatividade a nível municipal, é pouco. Eu, pelo menos, sei que a nível
participativa a nível aqui do consulado, a nível de recenseamento eleitoral, é gritante, é extremamente escasso. O primeiro instituímos muito recentemente, no dia 25 de março, um sistema de atendimento por marcação prévia. Ou seja, porquê? Porque um dos grandes problemas aqui era reconhecido pela comunidade portuguesa, mas também criticado pelos luxemburgueses, é que tínhamos muitas pessoas que se acumulavam à porta do consulado, desde as 4, 5 da manhã. E, portanto, com uma média de atendimento de 140 pessoas andando por dia, algumas das quais, muitas vezes, chegavam cá ainda antes das 8, o consulado abre às 8, e muitas das quais não eram atendidas, porque já não havia capacidade, já não havia senhas de atendimento. E, portanto, introduzimos, quer dizer, que é um sistema um bocadinho complicado no início, porque há pessoas que não estão informadas, mas que trata, não resolverá os problemas todos, mas pelo menos eliminou por completo as filas. Não há qualquer fila à porta do consulado. Portanto, as pessoas vêm à hora marcada, são atendidas, portanto, e acabou. Estamos numa fase relativamente também experimental, tentaremos introduzir mudanças pontuais aqui e acolá. E outra é também que começamos as permanências consulares. Como também tem em França e de outros países, e apesar do país ser pequeno, e o máximo dos máximos, a localidade mais distante, demoramos 1h30 a lá chegar, só por não haver autoestrada, tem sido uma medida bastante popular. E, bom, enfim, apenas com um quiosque móvel, por enquanto, e com um funcionário, tem-nos dado a possibilidade de ir ter com outras comunidades, de as visitar localmente, muitas vezes, quando é a primeira vez, eu geralmente vou também, e de cumprimentar o Presidente da Câmara, o burgomestre, portanto, o local, e, portanto, tem tido uma aceitação grande. Nós, enfim, temos que nos compreender uns aos outros, não é? E, portanto, nós temos que ir ao encontro da comunidade portuguesa no Luxemburgo, saber quais são as suas... ir ao terreno, ir mesmo aos sítios difíceis e procurar saber quais são as principais dificuldades. E isso vamos. Em relação ao consulado, é tentar um bocadinho explicar, melhorar também o nosso sistema de atendimento personalizado o mais possível, portanto, com a pessoa que tenha algum problema, na medida do possível, até pode vir falar comigo. Portanto, eu gostaria de saber. Portanto, não tenham, em vez de terem, muitas vezes, as pessoas têm aquele hábito de criticar, muitas vezes por criticar, porque as críticas construtivas são bem-vindas. Mas então, dizerem porquê, ou então apresentarem ideias, quer dizer, ou alternativas. Mas há umas, por exemplo, muito concretas, nomeadamente para o consular. Mas delas é que nós conhecemos o sistema de marcações, não é? As pessoas podem se queixar disto ou daquilo, às vezes é difícil, sei que tem algumas dificuldades em telefonar para cá, porque às vezes são centenas ao mesmo tempo, quando só há 2 telefonistas. É sobretudo que, primeiro, tenham cuidado com os seus documentos. Então, tenham, por favor, não deixem caducar o cartão de cidadão e o passaporte, porque a pessoa vem com o bilhete tentado já caducado, depois que já tem o bilhete comprado, e acabam por obstruir o próprio funcionamento do consulado. E depois, enfim, nós não podemos fazer milagres. Tentaremos fazer o melhor possível, mas depois temos aquelas pessoas que vão de férias, já compraram o bilhete, e não, tem que se consciencializar de que têm que ter os documentos em dia. Depois também tem, evidentemente, em relação aqui ao consulado, tem, a partir do momento em que assumimos um sistema de marcações prévias, e vejo que as pessoas que já cá estiveram estão contentes, os que ainda não vieram, que ainda não conseguiram marcar, não estarão muito felizes. Mas os que vieram, acredito que estejam bem mais satisfeitos. Agora, quando marcam a sua visita, por favor, compareçam, como muitas vezes também não acontece. Isto no plano específico. Num plano global, justamente voltamos a dizer, por favor, mantenham o contacto com Portugal, por um lado, nomeadamente através das nossas, juntando-se às nossas iniciativas, mas também mantendo os seus documentos em ordem, mas também apelamos a uma maior integração na comunidade luxemburguesa e uma maior participação. Participem, integrem-se, candidatem-se, participem na vida política, cultural, económica, social do país.
são bem-vindos. Mostrem o que há em Portugal, porque também é uma das nossas iniciativas, mostrar o que há em Portugal. Há manifestações tradicionais, não é? Portanto, mas nós, mas que eu respeito muito, mas nós somos mais do que folclore, somos mais do que fado, somos mais do que futebol, não é? Temos mais do que isso. E, portanto, os mesmos que estão, temos cá valores. Mostrem-se, nós ajudaremos com certeza a divulgar a imagem deles.